Eu quero chamar o nosso diretor sindical, o professor João Alberto Rodrigues de Souza, que fará a mediação da próxima mesa. Professor João. É isso. Chamamos agora nosso próximo palestrante, que tão gentilmente atendeu ao convite do Cinesp, professor Luiz Felipe Pondé. Boa tarde de novo, gente. Começamos o dia hoje ouvindo sobre a sociedade brasileira. Acabamos de ouvir bastante sobre a escola que está nessa sociedade. E chegou a hora de nós ouvirmos sobre o jovem que está nessa escola. Então, para falar com a gente sobre o tema Geração Y e a busca de significado na vida profissional, o professor Luiz Felipe Pondé dispensa apresentações. Filósofo, escritor, ensaísta, jornalista, está aqui com a gente e nós ansiosamente aguardamos por suas palavras. Obrigado, professor. Boa tarde, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, colegas professores. Eu tenho experiência de ensino basicamente em universidade. Eu dou aula há cerca de 20 anos na PUC e na FAAP, mas desde que eu comecei a atuar na imprensa, na mídia, que vão mais ou menos 10 anos, de uma atividade cada vez mais presente na mídia, no debate público, como a gente costuma dizer, eu tenho contato também com alunos no país inteiro, alunos inclusive de escola, né, seja fundamental, seja médio, e também de outras universidades, e, portanto, eu acabo tendo uma amostragem um pouco maior. A gente troca muita mensagem, e-mails, e é interessante como a imprensa, a mídia, faz com que as pessoas criem uma relação com você, a gente sabe disso, que é como se ele sentisse que, como você entra na casa dele na televisão, então ele cria uma relação quase de intimidade com você. Então, quando você encontra essa pessoa, né, essa pessoa que você vê na televisão, principalmente na televisão, que tem essa presença maior, você olha para ele e tem a impressão que ele também te conhece, né? E muitas vezes aí você vai e fala com essa pessoa, partindo assim do grau 5, como se ele já te conhecesse. E é normal, não é que você é louco ou louca porque faz isso. É porque, como você vê todo dia, ou várias vezes, então você acaba criando uma relação, isso é um fenômeno relacionado à mídia normal. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque aí eu recebo e-mails, e desde que eu contratei 4 ex-alunas minhas, que são típicas geração Y, né, para trabalhar comigo as redes sociais, que é uma coisa que eu estou nas redes sociais, mas não estou, porque a gente discute, faz reunião, trabalha conteúdo, mas elas que administram tudo, né? A única página oficial que existe minha no Facebook, que é uma página que elas administram, qualquer outro ambiente onde alguém no Facebook esteja falando com você, dizendo que sou eu, não sou eu. Né, porque na página oficial elas que administram e conversam com as pessoas e tal, e aí eu vou respondendo no canal do YouTube. E isso eu digo porque aí aumentou mais ainda a minha relação com jovens fora da sala de aula, né? E eu gosto de dar aula. Eu descobri que eu gostava de dar aula quando eu estava lá pelo 2º ano da Faculdade de Medicina, e eu tive um filho, estava casado, e precisava ganhar dinheiro, e eu comecei a dar aula de inglês no IASG na época. E eu descobri que eu gostava de dar aula no IASG, dando aula de inglês. E, bom, aí anos depois, quando eu acabei desistindo da carreira médica e voltei para a graduação de filosofia na USP, e aí eu segui a carreira e tal, aí eu
fui realizar o meu gosto por dar aula, e até hoje eu gosto muito de dar aula, apesar de que o tempo cada vez é mais curto, né? Então, às vezes, uma das coisas que eu sinto como professor é que, às vezes, se coloca muita expectativa sobre a nossa atividade, né? E, às vezes, essa expectativa demais acaba dificultando de você lidar com aquela coisa que eu chamo, às vezes, o chão da sala de aula. Eu convivo com jovens de 18 a 20 anos, mais ou menos, há quase 20 anos, cerca de 18 anos, né? 3 manhãs por semana, já chegou a ser mais do que isso, entre PUC e FAAP, e hoje é 4 turnos, sendo que um deles é doutorado, mestrado, mas 3 turnos com jovens de 18 a 20 anos, 21 anos. E o que eu vou falar para vocês hoje é um pouco o resultado dessa experiência, da experiência com jovens que eu não conheço pessoalmente, mas que trocam mensagens comigo de todo tipo, né? O professor não deixou ele ler tal livro porque o professor não gostava do autor, o professor bombou ele porque ele falou não sei o que na sala de aula, ou todo tipo de coisa, né? Histórias pessoais de família, que o pai não quer deixar que ele estude tal coisa, porque acha que não dá dinheiro, todo tipo de assunto. E também pelo que eu venho estudando há alguns anos, e acabou nos trazendo essa questão da geração Y. Eu pretendo dar para vocês algumas características, fruto da minha experiência e fruto do meu estudo. E a primeira coisa que eu diria para vocês é o seguinte: essa história de geração, antes de virar assunto de sociologia, foi uma grande sacada da publicidade americana, né, dos anos 60. E quando existem fenômenos muito interessantes. Nos últimos anos, eu desenvolvi um trabalho paralelo, que é análise de comportamento para agências de publicidade. Eu dou aula de publicidade na FAP. E eu tenho trabalhado em análise de comportamento, e um dos ambientes onde a gente encontra gente mais ágil no pensamento, às vezes até agressivamente, é justamente na análise de comportamento, em publicidade. Eu diria por várias razões, mas 2 de cara. Primeiro, porque quando você... Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu trabalhei numa concorrência para uma agência que era uma grande empresa que fabrica produtos de cabelo, e essa empresa que queria entender por que a mulher brasileira é a mulher que gasta mais dinheiro com cabelo no mundo. Certo? As meninas brasileiras, as mulheres, são as que mais gastam dinheiro com cabelo no mundo. E a questão era, por quê? Né? Então, as agências precisavam levantar uma hipótese que convencesse o cliente a contratar aquela agência. E essa hipótese, ela tinha que se provar boa. Como é que se prova que uma hipótese sobre o comportamento é bom? Se você acerta na previsão. E como que você vê se acerta na previsão? Se você vende muito aquele produto. Portanto, quando você trabalha com publicidade, eu não estou aqui discutindo a ideologia, ou seja lá o que for, de fato não estou interessado nisso, nesse assunto de geração Y, como que você mede isso? Você mede dando resultado nas vendas, como você vai guiar a comunicação. E a hipótese vencedora foi de que a mulher brasileira gasta dinheiro com shampoo e tudo mais, porque o Brasil é o país em que o cabelo da mulher é mais visto como órgão erótico no mundo. Certo? Não é o único, a Espanha também vem logo atrás, né? Mas o Brasil é o país em que, segundo essa hipótese, que deu certo, né? Em vendas, eu quero dizer, e você vai associar, então, o cabelo à imagem de beleza, sensualidade, liberdade, corpo, gozo. Né? Então, por isso, esse povo que trabalha com... E essa é uma razão, né? Uma razão é que você tem que acertar na hipótese, porque senão você perde a conta, perde dinheiro, perde emprego. E quando você perde emprego, você pode perder o emprego, você tem determinadas coisas que caracterizam essa situação, né? Altos e baixos e tal. A outra é que, associada a essa, é que quem trabalha com planejamento estratégico, como se chama em publicidade, é aquela pessoa que tem que virar para o criativo, quem cria a publicidade, ele tem que virar para o criativo e dizer assim, olha, você deve criar essa campanha de comunicação a partir de tais e tais conceitos. Se você fizer assim, o seu target, como se fala,
aquela pessoa que você está no alvo, para quem você quer vender aquilo, vai comprar. Certo? E eu, na minha experiência, já disse isso várias vezes na minha coluna na Folha, em planejamento estratégico e publicidade, eu tenho encontrado dos jovens mais ágeis no pensamento, mais inteligentes e mais rápidos na minha vida, para resolver problema, levantar hipóteses, lidar com informação rapidamente e tal. Porque um bom planejamento estratégico faz com que o profissional saiba o que você vai querer daqui 2 anos e você não sabe ainda. Esse é o trabalho. É saber para onde está indo o desejo daquele grupo específico, certo? E se ele fizer um bom planejamento, ele vai acertar, porque quando chegar daqui 2 anos, você vai estar querendo o que ele já havia previsto, o que você ia querer, pelo andar da carruagem da sociedade, das ideias, dos comportamentos e tudo mais. É nesse ambiente que surge a reflexão sobre gerações. É nesse ambiente, por exemplo, nos Estados Unidos, que os publicitários americanos começam a se perguntar: existe um grupo social em que você tem muita gente bem formada, com muito repertório, que trabalha muito, que ganha muito dinheiro, e que não tem gastos familiares, inclusive porque não tem família, não tem filhos, e esse grupo está aqui dentro da sociedade, grande parte deles em altos níveis econômicos e de formação, e esse grupo, a gente não consegue dar a esse grupo a capacidade de consumo que eles podem ter, porque a gente simplesmente acha que eles são estranhos. Foi a publicidade que fez a revolução gay. Certo? Foi a publicidade americana que descobriu, antes de qualquer efetiva discussão, percebeu que o marketing não podia deixar de lado um grupo com alto poder aquisitivo em grande parte, com alto poder de formação, grande capacidade de investimento na vida profissional, inclusive por razões que tinham a ver com o próprio preconceito e com a própria dificuldade de produção de sociabilidade, inclusive em escolas e coisas assim, porque não tinham filhos quando cresciam, normalmente. E então esse é um outro exemplo de como, assim como surgiu a reflexão sobre a geração baby boomer, né, que é a primeira geração que se fala, de lá para cá, a publicidade continua tentando mapear, a partir de certos comportamentos, certos traços, como que determinados grupos de idade se comportam. E isso daí acabou vazando para o jornalismo, vazando no sentido que contaminou, não no mau sentido, né? Assim, para a sociologia, para a psicologia social, para o próprio mundo da psicoterapia, para a educação. Mas a origem disso é como que eu posso ter certeza, ou alguma certeza, que determinado grupo social consome determinados produtos, consome determinados estilos, determinados comportamentos, para que assim eu acerte quando eu for falar com eles, né? Eu tenha clareza quem é que está na minha frente. E a reflexão sobre geração carrega até hoje isso, que é, muita gente por aí acha que são conceitos que não valem muita coisa, né? Então você fala o que é um Y, né? Os americanos têm falado muito de milênios. A gente também às vezes fala de milênios. E não nos enganemos, quer dizer, as maiores pesquisas que existem sobre esses grupos geracionais continuam vindo da publicidade, né? São pesquisas gigantescas, onde você investe muito dinheiro, onde você é capaz de trabalhar vários clusters, assim, onde você identifica grupos de consumo, e a partir daí você vai identificando certas características afetivas, certas características de objetivo, né, do futuro, o que eles sonham e tal. E vocês percebam que, à medida, há alguns 5, 6 anos atrás, todo mundo falava geração Y, millennials, né? Agora começa a se falar em geração Z. Ninguém sabe para onde vai essas letras, né? Mas, assim, começou com a história da geração X, que não era mais baby boomer, que é uma geração que a análise de comportamento coloca como gente que nasceu mais ou menos entre 62, 60, 80, 82 e 83, né?
que é caracterizada, inclusive, por uma certa ansiedade, né? E a Y ela é identificada como alguém que nasceu a partir de 83, 82, 84. E aí começa a se falar da geração Z, e essa geração Z é alguém que hoje está com 15, 14, 13, 12, mas que em pesquisas de 5 anos atrás estavam colocados dentro da geração Y e dentro da geração milênio. Mas por que você vai mudando? Porque você vai identificando certas características que têm a ver com a pressão, inclusive, da indústria cultural sobre os comportamentos, né? E você vai identificando certo que vai se diferenciando. E aí você vai como que ajustando a lupa. Então, uma das temáticas que se discute muito ao redor da chamada geração Z, hoje, é coisa como a discussão da identidade sexual. Tudo isso pode ter a ver um pouco com moda, pode ter a ver, porque tem a ver com certos objetos de consumo, né? Por exemplo, se você acompanha a relação com as mídias sociais, você pega alguém de 18 anos hoje, e também tem a ver muito com classe social, hein? Uma coisa importante, quando você fala na Europa Ocidental, geração Y, nos Estados Unidos, geração Y, é um conceito que ele é bastante extensivo em relação à população jovem. No Brasil, tem quase um corte econômico radical, né? Talvez, seguindo o que o professor anterior dizia, talvez a geração Y no Brasil, em São Paulo, more mais na Zona Oeste, né? Se você for para bairros mais distantes, talvez você não encontre a geração Y, tal como a gente descreve. Você encontre um jovem que talvez venha a ser motoboy, e não geração Y. Para falar em geração Y, você precisa ter um certo conjunto de elementos materiais que garantem aquele tipo de comportamento que a análise de comportamento vai identificando, certo? Você precisa ter uma certa grana por baixo, né? Como uma das características da geração Y é largar emprego rápido, tá? Troca de emprego assim. Ele vira... Eu tenho uma aluna na PUC que é psicóloga, trabalha com recursos humanos, ela mesma, Y, ela tem 30 anos, e ela trabalha com isso, ela diz, eles enchem o meu saco, porque eles chegam e dizem assim, fulano fez uma afirmação machista, não trabalho mais com ele. Falou uma frase, e aí vem a queixa. Não, ele falou, fulano disse que vota em fulano, não aceito isso, não trabalho mais. Né? Você tem isso é indício de riqueza. Eu sinto muito. Não necessariamente todo mundo precisa concordar comigo, mas isso é indício de riqueza. E quando eu falo riqueza, não estou falando em bolsa Louis Vuitton, tá? Não é isso que eu estou chamando de riqueza. O que eu estou querendo dizer é uma certa estrutura econômica que garante uma sobrevivência específica. Isso que eu estou chamando de riqueza, tá? Não é você viajar de classe executiva ou primeira classe, né? É você ter um certo espectro, um gradiente de garantias que dão a você a possibilidade de você dizer, não trabalho mais com fulano porque ele é machista, ou porque ele vota em não sei quem, ou porque não sei o quê, ou porque ele me disse tal coisa, se você não tiver para onde voltar para casa, se não tiver como pagar o aluguel, se não tiver roupa lavada. Isso é uma coisa que, às vezes, quando se discute geração Y, isso não aparece. Por isso que eu comecei falando da publicidade. Primeiro, porque é daí que vem a reflexão. Segundo, porque é onde eu tenho visto pesquisas mais sólidas sobre comportamento, na publicidade, na análise de comportamento em planejamento estratégico, porque aqueles jovens lá, se eles não acertarem no que eles estão falando, eles perdem o emprego. Se eles não conseguirem fazer a comunicação, fazer os caras comprarem, eles erraram. Eu, na sala de aula, como professor, eu discuto o mundo e como eu acho que ele deve ser, ou como ele não deve ser, 500 vezes por dia. Não necessariamente eu vou perder o emprego por causa disso. E nem meus alunos que estão sentados à minha frente. Quando você tem uma espada no pescoço, que se você enunciar um juízo sobre como os seres humanos se comportam, e esse juízo não gerar um tipo de comportamento que é quantificável, como essa moçada aí vive, extremamente estressante, tem que gostar do negócio, da adrenalina, como se fala, se você não fizer isso, você dança. Isso dá um outro tom para o processo do pensamento. E olha, na verdade eu estou sendo bem marxista no meu raciocínio. Estou partindo da infraestrutura das relações de trabalho embaixo para afirmar
emitir um juízo sobre como se organiza a superestrutura aqui em cima. Quando você não sofre ameaça contínua, o resultado é que você pode, inclusive, falar de um mundo que existe ou não. Se você sofre ameaça contínua de não conseguir garantir a sua sobrevivência, você tem que tomar muito cuidado quando você diz o seguinte: como eu faço uma mulher de classe C comprar um produto que ela já conhece, mas que diminuiu de tamanho, ficou mais caro, porque o fabricante resolveu aderir ao selo verde? Como que eu faço essa mulher continuar comprando isso, já que ficou menos, ficou mais caro, e que raio de selo verde é esse? O que significa isso? Né? Como que esse cliente conseguiu fazer essa mulher comprar? Fazendo com que ela se espelhasse na mulher chique da novela, que está preocupada com o meio ambiente, porque isso é coisa de granfina. Então, se ela compra o selo verde, ela se sente mais elegante, mais chique, e mostra para a cunhada dela que ela é mais chique do que a cunhada, porque ela compra selo verde. Certo? Ou seja, isso chama-se análise de comportamento. E daí veio coisas como a geração Y, ela tem como característica baixo investimento em vínculos, certo? Ela é um tanto apressada, impaciente, ela quer resultados rápidos. Então, chefes de Ys, normalmente, olha, eles detestam que chamem eles de Ys. Tá? Isso é um toque importante, né? Eles não gostam muito desse negócio, fica parecendo que você está chamando ele de uma, sei lá, como se você estivesse chamando ele com uma marca de sabonete, assim, Y. Né? Então, é uma coisa, é um termo, você tem que tomar cuidado com usar esse termo. A menos que você esteja dando uma aula para eles sobre isso daí. Você disser, você é assim, eles ficam bravos. Né? Mas, assim, a mesma coisa dizer, um Y é alguém cuja vida gira ao redor de um celular. Né? No sentido que, e mexe nisso numa velocidade que quem não trabalha com isso normalmente fica assustado. Né? E, bom, voltando ao que eu estava dizendo, então, baixo vínculo, impaciência. Quem é chefe de Y sabe o seguinte: tem que dar retorno rápido. Ele tem uma característica que ele tem a necessidade de entender o processo produtivo todo e onde ele está dentro disso. Então, se ele faz uma coisa e o chefe dele não dá retorno para ele do resultado do que ele fez, ele fica ansioso. Né? Ele fica ansioso e ele quer saber, inclusive porque o lugar onde você encontra os Y mais felizes do mundo é trabalhando em startups ou em empresas de comunicação. O mundo da comunicação é o mundo onde você tem uma rápida... esses jovens eles gostam muito de trabalhar em empresas como Twitter, Facebook. Né? Esse universo que, quando você entra, você tem a impressão que está entrando numa balada. Né? A própria disposição interna da empresa não parece empresa, parece um boteco, um bar. Né? As reuniões são num bar. Né? Você não reconhece a estrutura normal de uma empresa. O trabalho é, como se chama, 24/7, quer dizer, é super descolado, você trabalha no iPhone, você leva seu Mac, mas você trabalha o tempo inteiro. Se teu chefe mandar uma coisa para você e você não dá retorno porque era 1h da manhã, dormir é para os fracos. Como assim? 1h da manhã? Né? Tudo bem, você pode dormir, agora eu vou falar com alguém que esteja acordado 1h da manhã. Então, apesar de que tem todo um glamour, o glamour do jovem, o impacto da imagem do jovem no mundo é muito forte, esse glamour. E ele está presente, inclusive, na tentativa de, por exemplo, uma pessoa, sei lá, alguém chegar aos 50 anos, né, por exemplo, e dizer para o seu filho ou para a sua filha que quer aprender com ele. Eu discuto isso em sala de aula com os alunos odeiam pais que querem aprender com eles. Isso é má publicidade. Né? Eles não gostam dessa história. Né? E tem muita coisa que falam. Outra coisa, uma vez eu montei, eu também trabalho na Rádio Bandeirantes, e uma vez eu fiz 2 programas sobre geração Y. 2 programas em que o tema, a pauta foi geração Y, e onde a gente entrevistou jovens Y, né? Com todo cuidado para não usar a expressão o tempo inteiro. E eu falei para eles, a gente fez uma seleção anterior,
E a gente deu a eles a possibilidade deles escolherem a pauta do programa. Dentro da pauta, eles. Né? E o tema mais votado pelo grupo, o primeiro, foi medo. Medo. Uhum. Geração Y tem muito medo. Né? Medo do quê? Medo da ideia de que eles têm que dar certo. Medo da ideia dos mais velhos de acharem que porque eles são jovens, eles são super top, super legal, super bem resolvido, super descolado, que eles estão super preocupados com o meio ambiente, que eles têm sentimentos corretos, que eles não têm nenhuma insegurança, que seguramente a menina não vai ter os rolos que a mãe teve, que ela jamais vai suportar um marido que abandonou ela depois de 30 anos de casada por uma menina de 28 e ficar chorando em casa, que ela vai ser super... Eles têm medo disso. E esse medo surge, inclusive, da pressão sobre eles de que eles têm que ser mais evoluídos. E eu conheço muitos pais e amigos e tal, e que falam assim, de boca cheia, não, porque minha filha é super evoluída, meu filho é super evoluído. Isso dá alguns anos de análise, ainda bem que existem psicanalistas por aí para cuidar disso. Das expectativas dos pais sobre seus filhos e filhas, de que eles vão resolver o mundo melhor do que você resolveu. Né? Então, medo de coisas como, hoje não basta falar inglês, hoje eu tenho que falar alemão e francês além de inglês. Né? Eu tenho que ter um trabalho, que esse trabalho me dê muito dinheiro, e hoje o mercado é muito competitivo, muito pior do que no tempo do meu pai e da minha mãe, né? E, portanto, eles têm medo porque o mundo é muito pior do que era antes. Veja, é pior em que sentido? É pior no sentido de que isso também tem a ver com o fato de que você tem mais pessoas no mercado de trabalho, né? O mundo é muito engraçado. Ontem eu vi uma série de curtas de um evento que eu vou participar amanhã, que tem a ver com valores femininos no mundo contemporâneo. Né? Uma discussão sobre a importância dos valores femininos no mundo contemporâneo. E essa discussão normalmente acontece em países ocidentais, com alto repertório e uma razoável condição econômica e muitas mulheres presentes no mercado de trabalho, em comparação a outros países onde isso é muito menor, né? E onde esse assunto não aparece. É interessante porque quando você compara, e aí um dos temas mais recorrentes é temas como maternidade, acolhimento, cuidado, muitos temas associados à imagem da mulher como mãe, né, como cuidadora. E é engraçado porque esse mesmo universo que produz essa reflexão no discurso, quando você rebate isso sobre a estatística de fertilidade no mundo ocidental emancipado, ela só cai. Ou seja, quanto mais se fala da importância da maternidade, menos mãe tem no mundo e menos filhos. Em algum momento, eu sempre me preocupo o que vão pensar de nós daqui a 500 anos. E uma das coisas que eu acho que vão pensar de nós aqui 500 anos é que muitas coisas a gente abandonou certas condições reais de vida e a gente transformou isso num discurso e descolou. No caso da maternidade, isso é com certeza. Quanto mais rico a gente é, e é por uma razão muito simples, né? Você amplia os papéis sociais, a maternidade cai. Não é nenhum mistério, não tem nenhuma, como falam os americanos, não precisa ser rocket scientist para entender isso. É só isso. Você amplia os papéis sociais das mulheres, elas têm chance de exercer outras funções. Uma das primeiras coisas que você tica fora é acima de um filho ou dois, ou nenhum filho. Aumenta o número de cachorros em casa, os casais investem cada vez mais em cachorros. Você observa isso no mercado aquecido de pet shops, em todos os lugares do mundo ocidental, né? Em todas as grandes cidades. São Paulo simplesmente repete o que se vê no mundo inteiro. E aí eu estava outro dia no Jornal da Cultura com o meu amigo, que foi meu aluno e hoje é o dono, o fundador do Data Popular, o Renato Beirelles,
e eu não conhecia a estatística no Brasil, mas eu fiquei um tempo estudando estatística comparada de fertilidade feminina de mundo ocidental secular e no mundo ocidental secular entre mulheres não religiosas seculares e mulheres religiosas de adesão estrita, e a diferença é 1,5 para 4,5, 5,5, a diferença é gritante. Mas eu não tinha visto no Brasil, ele me falou que em 10 anos a fertilidade da mulher brasileira caiu de 5 para 1,8. Isso é indicativo de melhoria de trabalho, melhoria de condição de vida, mais opção, né? Então, eu dei esse exemplo porque assim é uma característica do mundo contemporâneo, muitas vezes, falar de muita coisa que, na verdade, vai deixando de existir. E aí, quanto mais a gente fala sobre a importância do acolhimento e da maternidade, menos criança nasce nesse mundo. Deve ter uma razão freudiana para esse negócio aí em algum lugar, né? Deve ter uma causa freudiana para esse negócio em algum lugar, né? E aí a mesma coisa acontece quando você vira, achando que é ótimo você falar para o seu filho Y, ou sua filha Y, que você quer ser amigo dele, amiga dele, ou que você quer aprender com ele ou com ela. Na realidade, o que passa na cabeça dele é o seguinte: quer dizer que quando eu tiver 50 anos, eu vou ser que nem ele ou ela? Logo eu não tenho futuro. Porque quando eu chegar lá, eu vou querer andar para trás, né? Quando você fala para o filho de 18, 19 anos que você quer ser igual a ele, aprender com ele ou com ela, o que você está dizendo subliminarmente é que ele não tem futuro. Porque envelhecer é um lixo, certo? Na realidade, o que você quer é ser, ou parecer, ou aprender. E, portanto, todo esse discurso sobre, então, os jovens estão nos ensinando, a gente tem que aprender com eles, porque eles são lindos e maravilhosos, e não sei o quê, isso produz um sentimento de que, na realidade, então, bom, o mundo está na minha mão, eu sou responsável por isso. Quer dizer, agora os mais velhos estão querendo seguir a mim, eu mal sei o que eu quero fazer na minha vida, né? Então, essa temática, o assunto meaning, significado, é um assunto que aparece recorrentemente em pesquisa de geração Y. Qual o significado, mas não é um significado no sentido espírita ou religioso, não. Qual o significado do meu trabalho? Se eu não tenho um retorno, veja que você precisa ter dinheiro para isso, hein? Não estou dizendo que se você não tem dinheiro, você não precisa de significado na vida. O que eu estou dizendo é que se você não tem dinheiro, você talvez não consiga bancar a busca de significado na vida. É outra coisa, né? Isso que eu estou dizendo. Então, assim, por exemplo, você compara por faixa etária jovem Y de classe A ou AA e jovem que tem a mesma faixa etária classe C, né? A classe C, né, a classe média, terceiro extrato, ABC, é uma classe que tem ainda características comunitárias, se você comparar com classe B e A, principalmente A, né? Tem uma relação de respeito aos pais, ainda significativa, menos separação orgânica, como se fala, no sentido que as pessoas vão embora mesmo e cada um segue o seu caminho, porque tem menos dinheiro, para se separar tem que ter dinheiro, né? Senão você não separa. As mulheres bem sabem disso há décadas atrás, né? Então, assim, então você tem, por exemplo, na classe C, um jovem Y, normalmente, ele é responsável por todo o equipamento técnico que tem dentro da casa. Ele compra, ele escolhe, ele decide, ele manuseia. Então, se a família vai, sei lá, no domingo, nas Casas Bahia, comprar um computador, quem tem que ir é a filha ou o filho, porque os pais não têm a mínima ideia. É claro, quando você está falando de idade, isso sempre é uma recorrência. Mas a diferença é que, primeiro, o jovem da classe A, dificilmente ele vai usar o domingo dele para ir com os pais comprar computador. Os pais que se virem, certo? E esses pais, mesmo que tenham a mesma idade dos outros pais, normalmente têm um repertório técnico muito maior e lida com isso de uma forma muito mais tranquila, porque, inclusive, já consome isso há muito tempo, né? E consome máquinas com softwares mais complexos. E como consome máquinas com softwares mais complexos, tem mais intimidade com a coisa. Então,
outra característica desses jovens Y é, por exemplo, Facebook hoje é coisa de velho, certo? Quer dizer, coisa de velho para eles, assim. Por quê? Também tem uma questão aí que eles começaram, sei lá, a cruzar com a tia muito louca no Facebook, entendeu? Ver foto dela gorfando na balada, né? Ou seguindo, né? Então, hoje há uma tendência, a mídia social que eles mais consomem das antigas é o Instagram, que é uma coisa que começa a aparecer lá para 2013 para cá, e cada vez mais formatos de Snapchat, né? Coisa que some. Dura um tempo e depois some, né? E por quê? Porque é mais seguro, some. Então, tem uma característica de efemeridade, né? Efêmero. O sentimento de efemeridade é muito forte para as pessoas que são mais jovens, né? É engraçado porque, teoricamente, tudo que eles têm é vida, são jovens, têm saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais, é mais difícil você ser jovem. Porque hoje eles já estão fazendo exame de colesterol com 5 anos. Hoje já está indo na dermato com 20, porque não tem um corpinho de 17. Né? Então, a preocupação com a saúde começa cada vez mais cedo. Então, apesar de que são jovens biológicos, a percepção da efemeridade da juventude é muito forte, inclusive neles. Então, você tem características no mundo contemporâneo que são características de velocidade muito alta, né? Então, essa busca de significado é uma busca de significado imediato. Então, eles não veem a relação com o trabalho ou com a empresa como uma coisa que vai se desenvolver ao longo de 30 anos. Assim como eles não veem a relação de amor como alguma coisa que vai se desenvolver ao longo de 30 anos. Né? Quando você rebate isso com a longevidade das pessoas, né? Pessoas vivendo cada vez mais, quer dizer, você tem aí um quadro em que você tende a ter cada vez pessoas mais idosas, vivendo cada vez mais, mas cada vez menos jovem. É por isso que a gente sabe que daqui a 100 anos não vai existir aposentadoria. A discussão sobre a Previdência é uma discussão que daqui a 100 anos eles vão olhar para nós aqui e vão dizer assim, olha, eles consideravam isso aqui um dado sine qua non da realidade. E sem isso ninguém vivia. Eles vão olhar para a nossa fé nisso, como a gente olha na Idade Média, os caras que acreditavam que você pode ler o futuro em vísceras animais, assim. Porque se continuar do jeito que está, né? Porque pode mudar. Se o capitalismo quebrar, isso tudo muda. Muda tudo mesmo. A gente volta para a história em 2 anos, assim, né? Mas se a gente continuar acumulando riqueza, como o mundo vem acumulando, com todos os problemas há 250 anos, né? Se a gente continuar acumulando riqueza, é possível e provável que a ideia de que uma pessoa pare de trabalhar aos 60 anos, 65 anos, e continue com o usufruto da vida por 20 anos, né? Pode parecer um absurdo. Por quê? Porque ela fica 20 anos e não está produzindo. E como tem pouco jovem entrando na cadeia produtiva, então, aqui embaixo, você não tem como sustentar isso. Então, isso é uma coisa que, na realidade, quem discute e quem trabalha com planejamento estratégico está sempre olhando para o futuro, isso é uma coisa que é meio um dado consensual. A aposentadoria vai acabar. Não vai acabar agora, nem daqui 10 anos, mas daqui 100 anos ela vai acabar. Né? As pessoas vão trabalhar até enquanto elas forem produtivas. Né? Então, assim, fechando para ouvir perguntas de vocês, assim, o tema do significado, ele provavelmente nasce justamente dessa velocidade das transformações, nasce do acúmulo de informação que dá a você a sensação de que as coisas, né, tanta informação que no final você não sabe qual é a mais importante, se dá, inclusive, por um certo transtorno dos vínculos entre os mais velhos, certo? Se dá por uma certa desorientação dos papéis sociais, que vem crescendo na sociedade de mercado capitalista. Inclusive, isso rebate na discussão da geração Z, que não é nosso objeto aqui. Esse significado, então, tem que aparecer aonde? Ele está associado a quê?
Ele está associado à sensação de prazer e à sensação de que eu controlo a minha vida de alguma forma. Então, eu não fico num trabalho em que eu não gosto, eu não exerço uma atividade só por causa de dinheiro, já que eu consigo sobreviver. Então, é uma geração que nem trabalha e nem estuda, está fazendo pós, 2 faculdades. Veja que isso tudo implica em dinheiro, né? Porque você pode ficar... Né? Então, você tem um distanciamento na idade adulta. Então, você pode ter alguém com 35 anos ainda se procurando, sem saber exatamente o que quer. Nas relações afetivas, cada vez mais narcísicas, isso é uma característica forte da geração Y. É um sentimento de falta de saco para investir em pessoas que são malas sem alça, certo? Então, você entra no relacionamento olhando o mercado para ver se você não está investindo numa pessoa errada, né? Se você não tem melhor possibilidade de investimento à sua volta. Então, é claro que aparecem também preocupações como, sei lá, preocupações com crianças em regiões pobres do mundo, sei lá, no Nordeste, na África, né? Ao mesmo tempo que aparece a intenção de redução de filhos. Claro, quer dizer, uma criança que está longe de você, antes de tudo, é uma ideia. Uma criança que está do seu lado, antes de tudo, é uma demanda. Você não dorme, você não pode ir para o cinema, né? Agora, você super preocupado com crianças que sofrem longe de você, isso é uma característica que já começou a ser descrita no final dos anos 70 pelo historiador Christopher Lasch, num livro primoroso chamado Cultura do Narcisismo. Tá? Ele lá estava percebendo um desenvolvimento muito subjetivo, vocabulário muito pessoal, uma tendência dos jovens da época, que você não tem ainda a geração Y, eles estão nascendo no começo dos anos 80, mas eles herdam essa tendência muito forte, inclusive no campo social, de se envolver com muitas causas, mas que, na realidade, no âmbito imediato, privado dele, há uma redução de investimento em vínculos. Não tenho um casamento duradouro, porque, inclusive, não quero ficar sofrendo na mão de ninguém enchendo meu saco, não quero ter muitos filhos que limitam a minha liberdade, mas eu prefiro mandar grana ou passar 3 meses num país pobre ou numa região pobre do Brasil cuidando de crianças pobres, né? Do que, na realidade, acompanhar alguém durante muito tempo. Então, portanto, quem tem que trabalhar com essa geração Y, é essencial que a gente perceba que, no fundo dela, existe um mundo muito efêmero, um mundo muito líquido, um mundo muito narcísico, um mundo muito instável, muito inseguro, certo? E que isso está presente, eles são cozidos nesse ambiente, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, né? Seja na universidade. Eles sabem muito bem que o mundo que eles vivem é um mundo muito mais violento, apesar de gente por aí dizer que o mundo melhora a cada dia. Obrigado. Vamos ouvir perguntas. Obrigado. Bom, gente, estamos abertos a perguntas. Chegando pergunta. Professor Pondé, Mannheim, no início do século XX, abordava sobre as gerações novas. O conceito de geração nova trazia, entre outros pontos, a negação da geração anterior, um sinal claro de ruptura. Hoje existe, segundo sua análise, o medo. Esta ruptura, a negação da geração anterior, como ainda pode existir ou coexistir com este medo? Veja, na realidade, a noção de ruptura, eu vou dar uma resposta assim, bem frankfurtiana. A noção de ruptura, ela foi completamente capturada pelo marketing de comportamento. Então, você pode ser alguém que rompe com coisas porque você compra roupa na loja John, por exemplo, né? Você pode ser alguém que rompe comportamentos porque você, na verdade, gosta de um tipo de música, faz um tipo de turismo, né? Você faz um tipo de profissão. Então, a ideia de ruptura com comportamentos anteriores, ela foi completamente cooptada pela oferta de comportamentos, porque o mercado, o mercado é uma espécie de demônio especialista na natureza humana, né?
E assim, ele trabalha identificando necessidades e oferecendo soluções. Muitas vezes essas soluções são oferecidas num lado meio sombrio do mundo, porque as pessoas não querem confessar que elas usam aquela solução. Por exemplo, eu trabalhei na análise de comportamento comparativo entre Ys e pessoas com mais de 35 anos, de uma grande empresa de comunicação americana que tem canais de televisão no Brasil. E como eu disse, são essas empresas de comunicação que têm as melhores pesquisas de comportamento hoje em dia, não são as universidades. E uma das características é assim, as pessoas acima de 35 anos têm uma relação com as mídias sociais muito mais virtual do que alguém de 18 anos. Uma pessoa de 18 anos, normalmente ela fala aqui com pessoas que ela conhece, ou que ela vai conhecer, ou ela está falando coisa do TCC da faculdade, da balada que ele vai. Uma pessoa de 50 anos que está no Facebook, a tendência dela falar sobre coisas que, na verdade, não existem é muito maior. Fala de uma vida que não existe, de uma felicidade que não existe, de um sexo que não existe, de uma alegria que não existe, de umas férias que nunca existiram. Certo? Enquanto que, quando você desce o uso com a ferramenta, né, é um uso muito mais colado na realidade. O que caracteriza que eles, de fato, têm uma relação mais orgânica com a ferramenta, e a ferramenta está naquele estágio que se fala pós-digital, que é o estágio em que não há mais separação entre o que é virtual e o que é presencial. Por exemplo, eu posso namorar uma menina que está a 15 mil quilômetros daqui, e a gente se encontra com, sei lá, uma vez por mês em algum lugar, em algum país, e o resto do tempo a gente troca o WhatsApp o tempo inteiro, até que alguém não resolva proibi-lo no país, né? Aí você vai para o Hangout ou para qualquer outro, que tem várias ferramentas, e isso daí é uma relação virtual, uma relação real, né? Esse é um tipo de relação que, na realidade, reúne o virtual e o real, e aí, em planejamento estratégico, se fala é uma relação pós-digital, no sentido de que não é mais digital nem antes do digital. E, nesse sentido, a concepção de ruptura ela vai sendo, de alguma forma, acomodada e o mercado vai identificando. Então, você quer ser radical, então você compra roupa numa loja sem marca na Vila Madalena. Mas tem mais 150 pessoas que frequentam essa loja por mês. Como é que uma empresa de luxo garante que o seu produto é de luxo, pouco comercial e fabrica uma peça só, duas peças? Isso é uma característica do mercado. Quer dizer, quando ele quer garantir que aquilo permanece com aura, como se fala, você não pode deixar que todo mundo tenha aquilo. Não é nem só por causa do preço, é a forma, é o design, é o tipo. Então, assim, eu entendo que essa ideia de que existia mesmo, se você pensar, por exemplo, numa geração baby boomer que tem a crise hippie dos anos 60, né, e que estava tão presente a ideia de ruptura ali com hábitos e costumes, né, sabe, às vezes eu já discuti isso, eu tenho a impressão que você pegasse um menino ou uma menina que tinha 20 anos e 65 ou 68, e eles vissem como... que é uma característica da geração Y também, que é assim, um certo puritanismo. O que eu caracterizo por puritanismo? A certeza de que eu posso propor o comportamento certo, que na realidade é reativo. É reativo isso, né? Eu, no fundo, sou contrafóbico. Eu não sei direito como é o mundo, eu sou inseguro, então eu fico... em francês é uma expressão boa, é chique, que é faire la morale. Em português a gente fala de uma forma um pouco mais direta, assim, né? Quando você fica cagando regra para os outros. Né? Então, eu acho que puritano é isso. Então, às vezes eu vejo uma característica puritana no Y. E essa característica puritana... Eu acho que se um jovem de 68 chegasse aqui e visse um jovem de hoje, ele ficaria impressionado, por exemplo, como muitos jovens de hoje não querem comer carne, por exemplo, porque acham que matar animais faz mal, ou a grande preocupação com a saúde, com a beleza, né? E, portanto, a noção, na realidade, o que o mercado percebeu é que havia uma relação entre ruptura e jovem. O mercado precisa do jovem, porque o jovem é um consumidor de amanhã, então você tem que fidelizar o jovem, no sentido de saber o que ele pensa, o que ele quer. E, claro, parte da publicidade é fazer esse jovem.
É claro, né? Você vai organizando o universo, oferecendo produtos, vendo como é que andam as ansiedades. Então, eu acredito que a noção de ruptura hoje é, na realidade, mais um produto do mercado. Professor, um colega seu da PUC publicou no mês passado um livro, o professor Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que hoje os jovens chegam ao ensino superior bem informados, mas mal educados. O que o senhor pensa disso? Bem informados, mas mal Mas educados. mal educados. Bom, é um bom assunto para a gente discutir, que a gente vai se encontrar na Bienal sábado, né? E nós lançamos um livro junto com o Karnaval de Dimenstein. Muito divertido, inclusive, a gravação do livro. O Cortella sempre brinca comigo, porque eu escrevi um mundo chamado Contra o Mundo Melhor, né? Eu lancei em 2010, eu acho, 2009, não, 2010, Contra o Mundo Melhor. Então, sempre que a gente faz evento junto, ele diz, no dia que o mundo melhorar, eu não vou convidar o Pondé. Então, assim, os jovens chegam cada vez mais bem informados e cada vez mais mal educados. Olha, veja, pode ser estranho, mas não é, a minha experiência com jovens nos últimos 18 anos, que apareceu o celular, né, e tudo que ele representa, eu não vejo muita diferença na relação deles com o conteúdo de conhecimento. Eu dou aula de literatura clássica. Então, eu discuto com eles Shakespeare, Dostoiévski, Machado de Assis. E eu não vejo muita diferença no modo como eles reagem a conteúdos de Otelo, Hamlet, ou Crime e Castigo, do que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás. A minha experiência continua sendo que, pelo menos na universidade, você consegue fazer com que o aluno fique mais atento a você quando você consegue fazer com que ele entenda que aquilo que o texto está falando se manifesta na vida concreta deles. O que eu acho, às vezes, é que o conteúdo que é dado em sala de aula acaba sendo, às vezes, muito abstrato. Então, por exemplo, sei lá, você está discutindo, sei lá, Otelo, está discutindo Dom Casmurro, são duas peças literárias relacionadas, né? É mais fácil, inclusive tem filmes para ver. E aí você está discutindo ciúme e insegurança. Como que você faz o menino ou a menina prestar atenção na história de Desdémona e Otelo ou na inveja de Iago? Você pergunta assim, você já conviveu com alguém melhor do que você? Aí, né? Inclusive porque está na moda dizer que as pessoas não são diferentes, são todas iguais e blá, 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 né? Você já conviveu com alguém melhor do que você? Como assim, melhor? Sei lá, mais bonita, mais inteligente, com mais amigo, mais legal, tira melhor nota. E, além de tudo, mais generosa, porque é de matar, né? Porque a expectativa é que, pelo menos por dentro, seja pior que você, né? Como que você se vira com isso? Né? E a minha experiência é quando você ultrapassa, eu tenho a impressão, confesso a vocês, sinceramente, eu tenho a impressão que há um enorme déficit de sinceridade na relação com jovens em sala de aula, pelo menos na universidade onde eu vivo. Um enorme déficit de sinceridade. Muitos de nós falamos sobre como o mundo devia ser, sobre as nossas ideias lindas sobre o ser humano, e você não vira, porque eles sabem o que é conviver com alguém melhor. Todo mundo tem essa experiência. Tudo bem. Alguém que esteja fazendo motivacional, que eu não faço, vai dizer que você vai aprender com ele, não sei o que e tal. É claro que você pode aprender. Mas antes, uma pessoa que é muito melhor do que você, obriga você a fazer movimentos internos o tempo inteiro para lidar com certa ferida narcísica que ele expõe, né? E, além do mais, no final, lembra do Le Miserable, do Victor Hugo? No final, o policial que persegue o Jean Valjean o tempo inteiro com aquele ódio, quando vê que o Jean Valjean é inocente e o perdoa, ele se mata. Ele não consegue lidar com a ideia de que alguém pode ser tão superior a ele que não tem nem raiva dele, depois de tudo que ele fez. E aí, que a gente está falando, não, lembra disso, lembra daquilo e tal. Então, Otelo era muito melhor do que o Iago. Além de tudo, era mouro, estrangeiro, talvez negro, né? Em Veneza.
Havia uma guerra entre cristãos e muçulmanos, né, naquele período no Mediterrâneo terrível, que a gente pouco no Brasil sabe ou estuda. E, então, ele era moro e era chefe da armada cristã de Veneza contra muçulmanos. O cara era muito bom, ainda pega a melhor mina da cidade. Era louca por ele, casa com ela, só matando um cara desse. O fato dele respirar já é uma ofensa à minha pessoa. Você fala assim com eles, eles sabem. Não adianta ficar dizendo para eles que não é assim, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Acontece em casa, acontece na escola. Não adianta ficar dizendo que não, isso não existe, não existe, não existe. Aí você chega em Otelo, né? Você vira para o moleque e fala: você já teve uma namorada linda, maravilhosa, cheia de vontade, encantada com a vida, que conversa com todo mundo? Ela deixou você inseguro? Você começou a ter paranoia? Você já falou com alguém, enquanto você falava, o olhar vagou e você percebeu que não estava prestando atenção em você? Ah, já? Então, Capitu era assim. Olhos de ressaca. Lindo, né? Olho cheio de ressaca do mar, né? A gente tem que explicar que não é que ela bebia muito, né? Quando eles leem, né? Não é que ela foi para a balada, né? É ressaca do mar, né? Então, a pessoa que tem uma alma incontrolável, pessoas de almas incontroláveis, principalmente para homens inseguros, é um inferno. Porque tem a impressão que vai escapar, né? Ainda mais ele que achava que o Escobar era melhor que ele. O romance inteiro ele acha isso. E parece que era mesmo, né? Então, assim, né? O melhor amigo dele. Então, a minha impressão, portanto, é o seguinte: eu não tenho experiência que os alunos estão chegando mais mal educados na sala de aula. Os meus alunos não estão chegando mais mal educados. Não é essa a minha experiência em 18 anos. Com relação a mais bem informados, se eu entender isso, eu acho que muitos deles que vêm de algumas escolas da Zona Oeste de São Paulo, eles vêm com ideias, às vezes, político-ideológicas mais fechadas. Né? Eles chegam na sala de aula com universos assim mais fechados, tipo, não quero nem discutir. Né? Se falar isso, já enquadrei você. E não quer nem saber. Né? Eu acho que isso eles ouvem na escola mesmo. Né? Eu sei porque eu converso com muitos, isso do universo de escola privada. Né? Eu sei que tem escolas privadas, inclusive na Zona Oeste de São Paulo, que os alunos têm a iniciativa de fazer determinados debates e a própria coordenação não deixa que esses debates aconteçam. Né? Eu sei de vários casos assim. Então, eu diria que tem um certo fenômeno em alguns cursos em que os alunos têm de si mesmo a imagem que são mais críticos. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Aqueles jovens que se acham mais críticos são normalmente os mais intolerantes, os mais radicalizados e os que menos querem conversar com qualquer pessoa. E eles se acham críticos. E eu acho que aí é importante uma coisa que é o seguinte: às vezes a gente esquece que a intolerância é sempre o comportamento de alguém que se acha representante do bem. É que a gente está do lado de fora do bem dele e a gente vê o bem absurdo dele, tipo assim. Mas ele se acha representante do bem. Porque só uma pessoa que se acha pura se dá o luxo de ser intolerante. Porque alguém que sabe que está com o pé na jaca, na lama, certo? Que não pode dar lição de moral em ninguém, que a vida é meio um rolo, que está apanhando dos desejos o tempo inteiro, essa pessoa ela tem mais facilidade de perceber que, na verdade, ela não é régua. Então, o debate sobre intolerância, por exemplo, na escola, eu acho que a gente deve prestar atenção na raiz da intolerância que nasce das certezas, né? Da dureza das certezas, de que o mundo é assim, que ele tem que ser de tal jeito. Eu acho que isso tem aparecido na minha amostragem cada vez mais. E eu remeto isso às escolas, especificamente de classe média alta de São Paulo, né? Privadas. Né? Não sei dizer do universo público, mas desse universo, sim. Agora, eu não diria que mais bem informados, mais um assunto para eu e o Cortella discutir. Não diria que mais bem informados, mas também não diria que mais mal educados. Não acho eles mais mal educados. Tem mais uma pergunta, Egli?
Bom dia, eu sou Ana Lúcia, sou coordenadora de escola pública, IMF, e essa geração Y, com certeza, ela não é espontânea, né? Ela vai se formando. E eu percebo assim, uma mudança muito grande na criança e no adolescente, que está formando essa geração, talvez lá na frente ela vá ter outro nome. Como é que você vê o nosso papel diante dessas gerações novas, na infância e adolescência? Eu nunca pensei que eu fosse, aos 48 anos, me sentir velha. E eu percebo que essa velhice que eu estou sentindo não é em relação à minha idade, mas em relação aos valores que eu represento diante dessa nova geração, que eu não sei como conversar com ela. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que ensinar para essa geração, como dialogar com ela. Obrigada. Olha, eu não tenho experiência no dia a dia de falar com jovens dessa idade, né? Como eu tinha falado. Eu troco ideias com jovens de 15, 16 anos, via e-mail, principalmente, porque eles escrevem para mim, eles pegam o e-mail da minha coluna da Folha e mandam, e eu converso muito com eles. Eu diria o seguinte, esse sentimento que você falou de velha, que não é de idade, mas uma certa desorientação, né, de que quadro de valores você vai usar, eu acho que isso é meio inevitável. Isso é inevitável, acho que isso tem a ver com uma sociedade de mercado agressiva, atual, produtiva, que vai... A sociedade de mercado, na mesma... Por exemplo, eu dei o exemplo dos gays no começo, porque, assim, da mesma forma que ela vai produzindo liberação, ela vai produzindo dissolução de normas, regras, vai dissolvendo tudo, porque, na realidade, só existe uma regra mesmo, né? Pague o cartão Visa. Essa é a única regra. A única heresia para a sociedade de mercado é você parar no Serasa. O resto, cada vez mais, você vai poder fazer tudo, porque esse é o próprio processo. Então, eu acho que a desorientação é um pouco dado da condição atual. Condição essa que é o que eu tinha acabado de escrever agora, quando eu estava falando nesse exato minuto. A minha experiência é assim, voltando ao que eu estava dizendo sobre a coisa do Otelo, eu acho que, apesar de que isso tudo é fato, pelo menos eu tenho investido continuamente, né? Eu mudo de texto de época para época, porque vai me enchendo o saco, aí eu estava dando uma coisa, eu mudo para outra, né? Dentro do inverso clássico. Mas a minha experiência em 18 anos é que eu continuo conseguindo falar com eles do mesmo jeito, certo? Então, eu acho que, eu diria, além de ser um dado, eu diria, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as modas, certo? Com as modas de comportamento. Essas modas migram para a internet, migram para a mídia todo, migram para a imprensa. Então, a gente começa a achar, por exemplo, que todas as crianças, todos os adolescentes de 13, 14 anos não sabem o que são, e que acham isso o máximo, não saber o que é. Na realidade, a ideia de que você pode ser, sei lá, mulher segunda, homem terça, quarta, alguma outra coisa, é, na realidade, fruto da sensação que a gente tem na frente do free shop. Eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. É fruto da evolução da liberdade e do empoderamento do consumidor. Então, eu não quero nenhum obstáculo, eu me defino o tempo inteiro, isso gera uma desorientação. Eu diria, metodologicamente, continuar a buscar vínculos com a realidade concreta no conteúdo, ao invés de trabalhar com abstrações muito distantes da realidade, né? E também não adianta ficar dizendo para eles que eles são lindos. Eles sabem que não são. Toda pessoa sincera sabe disso, minimamente. Então, e a outra coisa pelo menos a minha experiência, continuar a acessar experiências concretas. Então, eles podem fazer você se sentir velha com 48 anos, sei lá, mas eles continuam tendo que enfrentar questões como quem é mais forte, quem é mais bonito, quem tem melhor nota, quem é mais legal, quem não é. Então, eu acredito que, no meio dessa certa dissolução em algum nível de referências, por isso que eu escolhi, inclusive, alguns anos atrás, trabalhar literatura clássica. Porque eu trabalhava autores contemporâneos assim de filosofia, e tal, sou filósofo, né? E eu percebia que isso é muito maré de moda, né? O último livro que está fazendo sucesso da tese, não sei de quem, que diz que o ser humano é isso, né? E que diz que, portanto, hoje você inventa nomes novos para comportamentos que já existiam antes.
E aí, quando você vai, sei lá, e você discute... dá um exemplo. Eu discuto por que no Velho Testamento, eu não sou nem um pouco religioso, é porque a Bíblia é literatura clássica, por que no Velho Testamento Deus gosta tanto tem tanta personagem prostituta importante? Né? Então, assim, o Josué lá tem que invadir Jericó, e Deus fala que tem que arrumar alguém que tenha coração puro para receber os 2 espiões, e Deus escolhe uma prostituta. Por quê? Porque faz parte da literatura bíblica a ideia de que quanto mais você se sabe pecador, na realidade, mais você sabe que você está distante de qualquer pureza. E isso dá a você uma autopercepção sincera, que faz parte do personagem Deus. Ele gosta dessas coisas, né? No Velho Testamento. Jesus também gosta dessas coisas. Então, assim, e aí você entende por que prostituta, adúltera, que representam pecado, isso chega neles de forma muito mais forte, porque eles já sentiram vergonha de coisas que fizeram, do que você virar para eles e dizer, não existe mal, não existe bem. E entrar nessa discussão, que, no outro sentido, eu já vi que, assim, vamos usar muitas tecnologias da informação em sala de aula. É enorme fetiche isso. Tem disciplinas que tem que usar mesmo. Mas o que eu escuto dos meus alunos é assim, tem professor que chega na sala e quer provar que ele entende melhor de celular, de iPhone do que eu. Como que ele acha que ele entende mais do que isso do que eu? Nunca ele vai entender mais disso do que eu. Ele nunca vai conseguir me dar aula de mídias sociais, concretamente. Eu como isso desde que nasci, veio junto da mamadeira. Certo? Então, a minha experiência, pelo menos, mostra que se a gente... procurar referências que não são tanto fruto do mercado de teorias novas e maravilhosas que a cada ano aparece, sobre como as pessoas devem ser e como o mundo deve ser, eu, pelo menos, desde que eu comecei a estar acompanhados por grandes figuras assim, eu consigo falar com eles de forma mais direta, ter mais resultado, né? Uma vez, e eu termino por aqui, que eu, de fato, eu estou super atrasado, a conversa está boa, mas, assim, eu recentemente, numa turma, os alunos montam cenas de teatro, que é uma experiência metodológica que funciona maravilhosamente bem, né? Se descobrem, brincam, morrem de vergonha, né? E eu tenho montado com alguns grupos Medeia. E, no último semestre, um menino que estava fazendo o papel de Jazão, né, a Medeia, a história da mulher que o marido a abandona pela princesa muito mais jovem, ela mata os filhos, e a princesa, para castigar o ex-marido, ao invés de matar ele, porque quer que ele fique vivo, sofrendo, vendo que os filhos morreram, e a nova esposa também, ou seja, uma vingança sofisticada, né? Ele vira para mim e diz, olha, se alguém tivesse mandado só eu ler Medeia, eu nunca ia ler. Mas no momento que eu fui obrigado a decorar, senão você tem que saber de cor, senão bomba, né? Não pode ficar gaguejando, né? Então, no momento que eu tive que saber de cor, interpretar, e eu digo para eles, olha, quem vai montar tragédia tem que fazer a gente chorar, porque tragédia, a sério, é assim, exige reverência. E eu já vi algumas montagens que o Nelson Rodrigues dizia que o teatro você tem que assistir de joelho, né? Quando ele é bem feito, você cai de joelho. Então, assim... E ele falou, olha, eu nunca imaginei que eu ia poder um dia aprender Medeia se você não tivesse me obrigado a fazer o papel do Jazão. E aí a gente discute o que faz a Medeia matar os filhos, que é terrível, mas o que a Medeia sofre, não para justificar a Medeia, mas o sentimento de você ser abandonado por alguém mais jovem é terrível. E é algo que acontece cada vez mais e está no coração do debate sobre geração Y. Ser abandonado por mais jovem, o jovem é mais legal. E aí, na hora que a mina lá está fazendo o papel da Medeia e é obrigada a lidar com aqueles conteúdos do que a Medeia está sofrendo, isso, inclusive interpretando, né, como é o caso, isso faz com que a minha experiência mostra que você consegue, de alguma forma, acessar melhor, ela entendeu que a Medeia passou a humilhação, às vezes lembra da mãe que foi abandonada, porque acontece muito, e aí chora porque a mãe foi abandonada pelo marido, por uma outra moça muito mais jovem, isso aconteceu em casa, entendeu? Agora, eu acho que, na realidade, assim,
é meio que meter a mão na massa, mas meter a mão na massa, eu acredito nisso, e eu tenho experimentado isso. Não só na sala de aula, eu experimento isso na imprensa e na mídia, que é tocar em temas que eu considero universais e que estão além da modinha e do que todo mundo acha que é legal, né? A mania de querer agradar hoje é um problema muito sério. Muito sério. Tem uma autora portuguesa chamada Agostina Bessa Luiz, que eu gosto muito, que eu recomendo. Tem um texto dela chamado Contemplação Carinhosa da Angústia, que ela diz: o médico quer agradar, o padre quer agradar, o professor quer agradar, o metafísico quer agradar. Todo mundo quer agradar. E eu acho, pessoalmente, isso uma das piores tragédias da educação, é você querer agradar. Você querer fazer com que ele ache legal, ela se ache linda, ele se ache legal. Não, acho que tem uma vibe aí que você consegue encaixar uma conversa acessando temas que me parece que são recorrentes na experiência humana, e se o aluno percebe que você está falando isso de uma forma um pouco mais desarmada, eu acho que a conversa pode acontecer. Se ele não percebe que você está pregando para ele, porque quando você prega, ele sabe que você está armado. Obrigado, desculpa, mas eu estou super atrasado. Incrivelmente atrasado. Agradecemos demais. Obrigado. Certo, foi um dia muito rico, né? E temos certeza que vocês continuarão nas escolas de vocês, deixando marcas e transformando pessoas que têm esse sentimento de efemeridade, de insegurança e de ausência de vínculo e de significado, né? Vocês vão fazer esse milagre todos os dias, e agradecemos demais o professor Pondé, que mesmo não querendo nos agradou bastante.